Fortaleza, que é a capital do Ceará, terra da luz, é também a terra de várias nuances. E talvez por isso Fortaleza é tão rica, seja pela sua diversidade. Diversos também os contrastes de toda ordem social, urbano, que fazem da nossa capital uma das maravilhas do país, mas também um grande desafio para quem vai administrá-la. E quem assume o compromisso de administrar uma cidade como Fortaleza precisa ter jogo de cintura e, acima de tudo, assume o compromisso com o cidadão. Completando 8 meses de gestão, o prefeito Evandro Leitão é o nosso convidado de hoje no Entretantos e vem falar sobre a cidade, mas também sobre política, sobre o PT e principalmente sobre a sua vida. Prefeito, seja bem-vindo. Em meu nome, Nonato Albuquerque, em nome do Yuri Costa. Prazer, Nonato, Yuri, estar participando aqui do programa de vocês, o Entretantos, e eu estou aqui inteiramente à disposição para que a gente possa aqui conversar um pouco sobre todas essas pautas que você acabou de falar, política, PT, enfim, eu estou aqui inteiramente à disposição. Vamos falar sobre a data de 8 meses. 8 meses é uma gestação, realmente. Ainda no período de transição, o senhor já falava sobre diversos desafios que foram encontrados. Quando assumiu, também encontrou desafios. Como era a situação da cidade quando o senhor assumiu? Bem, a Fortaleza estava completamente largada, sem um comando que pudesse ter uma referência de liderança, uma referência de gestor e uma referência de planejamento e organização. E por isso a cidade estava completamente suja, mal cuidada na questão da sua zeladoria, onde nós tínhamos uma cidade mal pavimentada, suja e com a saúde aos frangalhos, completamente sucateada, a saúde de Fortaleza, onde faltava tudo. E além de outros itens que também estavam deixando muito a desejar. 8 meses depois, como é que está a situação hoje? Hoje, 8 meses depois, eu posso dizer que nós, através de muito trabalho, de muito empenho, organização, planejamento, nós conseguimos avançar bastante em diversas áreas. Nós temos, a primeira área, a área econômica fiscal. Nós estamos equilibrando as contas da prefeitura, onde nós tínhamos um rombo enorme de R$1 bilhão com fornecedores, mais R$1 bilhão com operação de crédito que nós temos que pagar esse ano. Nós conseguimos equilibrar os nossos fornecedores, boa parte nós já pagamos, nós fizemos um planejamento de pagamentos para todos os fornecedores, ou quase que todos os fornecedores. As operações de crédito nós estamos pagando. E isso, de uma certa forma, houve nós conseguimos organizar e equilibrar as nossas contas. Ainda temos um chão, nós temos ainda uma estrada para percorrer. Quais são os desafios nessa estrada agora? Aproveitando também, só para complementar, né? Acho que a saúde foi o mais emblemático, né? Que a gente viu muito, o IJF principalmente, né? Trazendo também essa questão aí do futuro, né? Tá. Com relação a perspectiva nessa estrada, de a gente nós conseguimos voltar a ter uma Capag B, essa Capag é a capacidade de endividamento. Quanto maior você tem a capacidade de se endividar, é porque você tem um bom ativo, você tem uma capacidade de investimento maior. E é isso que nós estamos atrás, nós estamos buscando, trabalhando bastante, para que a gente possa ter uma capacidade de investimento, uma boa capacidade de investimento, e isso resultando em interferências que nós iremos fazer na área da infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, enfim, nas diversas áreas que a cidade necessita. Outra área importante que nós estamos trabalhando bastante, que é a área da saúde, que o Yuri acabou de falar. Na área da saúde, nós tivemos diversos avanços. Nós tivemos a ampliação do IJ. Primeiro, nós regularmos o fluxo de oferta dos medicamentos para a população.
Todos vocês lembram-se dos primeiros meses, quanto foi difícil, ainda reflexo daquilo que passou do ano passado, onde a prefeitura ano passado deixou de pagar Yuri Nonato. E para você, internauta que nos acompanha, 5 meses estava atrasada, a prefeitura estava atrasada 5 meses no ano de 2024, de agosto a dezembro, com as cooperativas e com as organizações sociais. Isso ocasionou que o fluxo de medicamentos ele fosse interrompido, porque essas organizações sociais, na sua grande maioria, é quem adquire, quem compra os medicamentos. Nós tivemos que fazer uma força-tarefa enorme para que a gente pudesse regularizássemos esse fluxo. Hoje eu digo que eu não digo que 100%, mas está praticamente regularizado, com uma ou outra situação pontual. E avançamos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um outro grande desejo para a população do Conjunto Ceará, onde nós tínhamos um equipamento com 60 leitos e nós estamos transformando em 144 leitos, sendo que 10 leitos de UTI, nós estamos construindo um centro de imagem, isso tudo vai ser entregue agora, no início do próximo ano, nós estaremos entregando um importante equipamento que, salvo engano, nunca tinha sido feito uma intervenção como a que nós estamos fazendo. Ampliamos os leitos de UTI do IJF, 30 leitos de UTI, 30 leitos de enfermaria, convocamos, tivemos tomamos a decisão de extinguirmos a FAGEFOR, que estava servindo apenas como cabide de emprego, essa é a grande realidade, mas aproveitamos todos os servidores, aqueles aprovados da extinta FAGEFOR, na nossa estrutura de saúde, fazendo com que esses que até então tinham sido aprovados como seletistas se transformassem em estatutários. Além disso, estamos agora fazendo uma profunda reestruturação na Santa Casa de Misericórdia, que estava praticamente fechando com 274 leitos. Estava sendo utilizado apenas 8 leitos que estavam sendo utilizados até 2 meses atrás. A prefeitura assumiu A prefeitura assumiu, nós estamos fazendo uma reforma em parceria com a iniciativa privada e já reabrimos, dos 274, já reabrimos 120 leitos. No último sábado agora fizemos um grande mutirão em toda a nossa rede municipal e lá não foi diferente. Fizemos aproximadamente 50 procedimentos cirúrgicos, foi feito somente na Santa Casa de Misericórdia. Enfim, e estamos oxigenando esse importante equipamento, além de ser um equipamento extremamente simbólico. Além disso, estamos fazendo diversas outras intervenções em toda a nossa rede. O Hospital da Mulher, entregamos a primeira etapa, toda ela reformada, dividimos aí em 3 etapas, entregamos a primeira etapa, vamos agora finalizar a segunda etapa de reforma, que desde 2013, quando foi entregue, nunca tinha sido reformado. A própria rede da atenção primária, no caso, 134 postos, já entregamos 5 postos de saúde e estamos reformando toda a nossa rede da atenção primária, os demais postos. Estamos também fazendo isso com os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que cuida da saúde mental da população fortalezense. Nós temos 16, nós estamos reformando todos esses 16 CAPs. Enfim, além, é claro, de contratação de pessoal, onde nós estamos chamando aí 1.000 profissionais de saúde para fazer parte da nossa estrutura. Então, é dessa forma que a gente está reestruturando e eu acredito que nós avançamos na saúde. Ainda queremos avançar mais, é claro, mas a gente conseguiu avançar e os próximos desafios é a gente fazer um prontuário eletrônico, uma regulação única da saúde, tanto de Fortaleza como do estado do Ceará, para que cada vez mais a gente consiga aumentar as nossas equipes de saúde, para que a gente consiga estar ofertando cada vez mais uma prestação de serviço de qualidade. Yuri e ouvintes internautas, uma característica do prefeito é que, nesse trabalho de sanar dívidas, parece que vem acompanhando o senhor há bastante tempo. À frente do Ceará... Colocar ordem na casa, né? Por ordem na casa, lembrando aqui, à frente do time de futebol Ceará, também você pegou uma barra dessa natureza e que conseguiu colocar o time em dia, em ordem, tudo. Agora, na prefeitura também. Como é que foi a experiência de gestor de time, que interessa muito saber as pessoas, como é que foi a sua chegada ao time? Para mim foi um desafio enorme também, porque isso me deu a oportunidade e a envergadura de poder
poder vivenciar tanto a questão administrativa, de gestão em si, como também a questão emocional, a questão da passionalidade que existe no futebol. E você ter esse equilíbrio não é fácil, principalmente quando envolve sentimento, paixão, etc. Mas, assim, os 10 anos que eu passei no futebol, para mim, foram extremamente importantes, porque eu consegui adquirir uma experiência, vivenciar, conviver com sentimentos diversos, e não só com sentimentos diversos, mas com dificuldades diversas. E esse ponto de convergência que é o difícil. E, para mim, essa experiência foi extremamente importante para a minha vida pessoal, para a minha vida enquanto administrador, enquanto pessoa de gestão que sou. Eu acostumado, inclusive, né, talvez no esporte, no futebol, né, o presidente do clube é bem cobrado, né, a torcida fica em cima, né, e eu acho que o prefeito também é muito disso, né, o prefeito e os vereadores estão mais próximos ali da população, né, e acabam sendo mais cobrados, né. Sem sombra de dúvida. O vereador é aquele que, o nome já vem dizendo, né, é o primeiro que vereador, né, vereador. E o prefeito, ele também, se ele trabalha muito presente nas comunidades, também é outro que é sempre muito cobrado. Eu tenho estado muito presente nas comunidades, nos territórios, nos bairros de Fortaleza. Desde quando eu assumi, não tem praticamente um dia, tirando domingo, que eu não estou na rua, que eu não estou visitando e conversando com as pessoas. Então, a gente, por um lado, você termina sendo alvo de críticas, termina sendo alvo de reclames da população, mas, por outro lado, você tem uma sensibilidade maior para fazer as prioridades, né? De ter as prioridades. Eu ainda estou aqui na questão do time. Como é que foi a sua chegada? Como é que você chegou a essa oportunidade de presidir o Ceará? Já era um torcedor? Sim, eu era torcedor e naquela época, em 2006, eu estava no entorno da direção, né, do clube. Naquela época que era presidido pelo então presidente Eugênio Rabelo. E foi quando ele me convidou para assumir um posto de diretor. Na época eu era diretor administrativo e financeiro. E eu fui você administrar o que não existe, né? O que não se tem recurso na época. E passei 2006, né? E 2007, quando foi no final de 2007, teve uma nova eleição. Não, em 2007 fui convidado para ser diretor de futebol. E assumi a direção de futebol em 2007. No final de 2007, tiveram novas reeleições, e aí eu entrei na chapa como segundo vice-presidente. No final de 2007, dezembro de 2007. Em 2008, o time começou muito mal, aquela pressão, aquela coisa que você já conhece, e aí terminou, na época, em março de 2008, o presidente e o primeiro vice renunciando, e aí eu assumi. Eu assumi a direção do clube, e aí terminei aí tendo essa trajetória, essa caminhada no futebol de 2008 como presidente até 2015. Início de 2008, março de 2008, até dezembro de 2015. E, repito, para mim foi muito importante por tudo, por todas as experiências vividas, pela questão administrativa, porque você administrar algo que já está estruturado é uma coisa, você administrar algo que não está estruturado é outra coisa completamente diferente. Nós tivemos que iniciar uma estruturação no clube em todos os aspectos, aspecto administrativo e aspecto financeiro também, onde nós iniciamos, praticamente fomos nós que iniciamos a implantação do sócio-torcedor, né, ou torcedor oficial, como queira, que hoje é torcedor oficial, e ali começou a nos dar uma condição melhor de uma receita fixa para o clube. Naquela época o Ceará tinha muitas dívidas e praticamente todas elas eram retidas na fonte. As dívida trabalhista era retida na fonte, dívida civil era retida na fonte, enfim. E quando nós íamos pegar as receitas de bordeiros de jogo, que era praticamente o que se tinha na época, não sobrava praticamente nada. E aí veio a questão do sócio-torcedor. E o sócio-torcedor nos deu esse fôlego. No início foi uma coisa embrionária, mas que foi pegando corpo.
na minha época já era uma realidade, hoje essa realidade está consolidada, essa realidade, porque hoje a receita que se tem no clube de futebol é extremamente impactante no seu orçamento e, portanto, isso fez com que a gente começasse a poder nos planejar mais. A fase pré-política já se embrionava nessa área do futebol? Não. A partir de quando foi? Em final de 2009, eu sou muito próximo do André Figueiredo, né, que nós, deputado federal André Figueiredo, e nós estudávamos juntos, né, estudamos juntos boa parte das nossas vidas, no mesma escola, praticamente, mesma série, não, ele era um ano mais velho do que eu. E aí ele me convidou para eu me filiar num PDT. Nunca nem tinha me passado pela cabeça. E eu disse que não, eu não ia, enfim, aquela resistência normal, natural que se tem da política. E com o passar do tempo ele terminou me convencendo a ir. E eu, até para ele me pedia tanto que eu digo, rapaz, eu vou. E aí me filiei ao partido. No ano seguinte teve a eleição. E ele, não, tu tem que se candidatar, eu terminei me candidatando. E tive a primeira experiência nas urnas, quando não fui bem sucedido, eu fiquei na suplência. E em 2011, final de 2010, eu fui convidado para ser secretário de Estado. Naquela época, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, com então o governador Cid Gomes. E aí sim, aí eu, em 2011, 2012, 2013, quando eu fui secretário, aí eu me estruturei, aí sim, aí eu tive em mente ser candidato em 2014 e consegui o êxito, e daí para cá... Você passou também pela Cefaz? Eu sou servidor público da Secretaria de Fazenda, passei num concurso de 1990 e tenho 31 anos agora completando, assumi em 94, o concurso foi em 90, mas assumi em 94 e estou completando agora 31 anos de serviço público, à disposição que estou do Poder Executivo Municipal. Tem algum episódio, eu estou doido para pegar ele aqui no meio do futebol. Eu sei que teve o convite do amigo. Do André Figueiredo, né? Do André, mas teve um episódio que tenha motivado? Não, agora eu vou para a política. Teve. Pois conta. Teve. Quando terminou as eleições de 2010 terminaram, que quando a gente perde, né? Eu aprendi no futebol que eu não posso passar mais do que 24 horas chorando por uma derrota. Né? Isso o futebol ensina, pelo menos me ensinou. Porque não adianta, você tem que passar 24 horas naquela depressão normal, né? Mas depois tem que se levantar e a vida prossegue. Tem mais trabalho pela frente. Tem mais trabalho pela frente e olhar para frente. Mas quando terminou as eleições de 2010, quando eu fui candidato, que eu levei, assim, eu levei na brincadeira entre aspas, né? A eleição, brincadeira entre aspas. Eu não tinha estrutura de candidato, absolutamente nenhuma. Mas quando terminou que eu perdi, aí eu caí numa depressão, eu digo, rapaz, como é que pode? Tem que me levantar. E aí eu digo, tenho que me levantar e agora vou ser candidato e vou me preparar para 2014. O que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui convidado, eu nunca tive relações raízes políticas aqui em Fortaleza. Minha família é do Piauí, né? Meus pais, meu avô, avó, tanto parte de pai como parte de mãe, tio, tia, pai, mãe, boa parte dos meus tios são tudo de lá. Eu terminei sendo convidado pelo governador na época, que para mim foi uma surpresa. E aí quando fui para a secretaria, aí eu digo, agora vai ser diferente, eu vou me estruturar, vou trabalhar, já visando 2014. Você viu aí o exemplo do time, do perdas e ganhos em times de futebol, fez com que você dissesse, não vou ficar parado aqui não. É isso aí. Já identificou nos filhos também viés político, assim, acompanhar a trajetória do pai? Sim, se fosse para eu escolher, eu não gostaria não, certo? Mas eles têm aí a primeira coisa é você saber se relacionar, você saber se relacionar, saber tratar bem as pessoas, conviver com as diferenças, né? Quando você sabe conviver e respeitar as diferenças, eu acredito que você tem um bom horizonte aí. E os meus filhos, eles têm isso, eles conviveram com futebol e política desde pequeno, né? Eu tenho um filho de 20 anos, completou esse ano, e ele praticamente nasceu
dentro de um campo de futebol e cresceu com política, né? E eu tenho um outro já um pouco mais velho, vai completar 30 anos agora, que também ele conviveu muito com esse ambiente. Mas aí deixa, o futuro a Deus pertence, e aí que eles possam ser encaminhados. Você falou conviver com as diferenças já é um aprendizado. Quais as convivências diferentes com que você enfrentou do início da carreira política até hoje? Com quem pensa diferente, né? Com quem pensa diferente, com opositores, adversários, não inimigos, adversários políticos, né? De campos diferentes do que o meu. Eu tenho um campo, eu tenho Você chegou a tretar-se com algum? Sim, mas ao longo dessa minha caminhada foi exceção. Porque foram poucos atritos que eu tive em mais de 10 anos, 11 anos agora, e no Legislativo, foram 10 anos no Legislativo, então foram poucos as discussões mais acirradas que eu tive com colegas. Na Assembleia é um mediador, né, praticamente, porque tem muita gente, o parlamento, né, tem muita gente com os ânimos exaltados, né, e principalmente agora com redes sociais, né, muita gente faz aquele debate do corte, né, debate, e você falou da conviver com as diferenças, até puxando também para essa questão de eleições políticas, polarização, né, as pessoas parece que estão desaprendendo justamente isso, a conviver com as diferenças, né. Eu digo que os nossos professores, né, eles têm a oportunidade de resgatar essa coisa com essa garotada, com esses jovens, de ensiná-los a respeitar mais o que é diverso, o que é os pensamentos diversos, os pensamentos contrários, né? Que hoje as pessoas não têm mais paciência. Hoje as pessoas querem ganhar no grito, querem se impor pelo grito, querem se impor as suas vontades e o que pensam. Então nós temos que saber que eu aprendi na minha vida, Nonato, um certo colega meu, deputado, que ele dizia o seguinte: toda verdade existem 3 verdades, a minha, a sua e a dos outros, né? Então o deputado Heitor Ferrer que me dizia isso. Então, assim, eu aprendi isso. A minha verdade, não existe verdade absoluta, né? A verdade é aquilo que está dentro daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você compreende de vida. E nós temos que aprender a conviver com aquilo que é diferente, porque uma pessoa pensa diferente de mim, não é que aquela pessoa esteja errada, não é que eu esteja correto. Nós temos que saber que existem posicionamentos diferentes e que nós temos que respeitá-los. Interessante, eu vou voltar novamente a campo. É um pouco também do traço de torcedores, né? Claro. Torcedores em relação aos oponentes, eles criam uma briga, uma raiva que, passado um tempo, eles já estão se unidos, brigando pelo time. Claro. Esquecem as suas diferenças e vão para as diferenças do time. A política é assim também? E só voltando um pouquinho, no futebol eu também já fui assim, porque eu não depois para dizer que eu não, ele é um santo, não, eu também mas o tempo fez com que que eu amadurecesse, que eu tivesse uma outra visão. O tempo me fez amadurecer. E na política também não é diferente, né? A política também ela tem os times, né? Ela tem os times, ela tem os seus torcedores, que é a militância, né? Os militantes são os torcedores, aqueles que acreditam no seu mundo, naquilo que pensam, naquilo que pensa de mundo para o presente e para o futuro. Então, mas o mais importante de nós termos essa militância é nós sabermos que, repito, não existe uma verdade absoluta. Existem pensamentos distintos e visão de mundo distintas. A gente falando de educação, tal, eu estou me lembrando aqui, sua criação, família, importa muito na vida de todos nós. Como é que foi a sua infância e a sua adolescência? Já foi aqui em Fortaleza durante todo o tempo ou você nasceu lá no Piauí? Não, eu nasci aqui em Fortaleza, já nasci aqui, minha infância foi toda aqui em Fortaleza. Eu tive uma infância assim, normal, onde os meus pais, minha mãe professora, o meu pai professor e defensor público, e eu não tenho que reclamar das oportunidades de vida que eles me deram uma boa educação, eu considero uma boa formação, e
estudei praticamente no mesmo colégio a minha vida toda, somente o terceiro ano, naquela época, terceiro ano científico, hoje terceiro ano do ensino médio, que eu mudei de colégio e depois fiz faculdade, tive a oportunidade de fazer a primeira faculdade, já comecei sempre procurei desde muito cedo trabalhar, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo e numa empresa prestadora de serviço, e depois me formei, fui morar fora nessa empresa que eu estava, morei mais de 2 anos, eu morei durante 3 anos, 2 anos e meio eu morei fora em Natal, Rio Grande do Norte, retornei, foi aí que quando eu retornei eu fiz o concurso da Secretaria da Fazenda, depois de 4 anos eu assumi a Secretaria da Fazenda, morei no interior durante 3 anos, morei no interior, na região do Inhamus, região mais pobre que tem no estado do Ceará, apesar de ter crescido muito, de ter os últimos 30 anos. Na minha época, eu me lembro, Donato, que o melhor sanduíche que tinha lá em Crateús, e olha que eu estou falando de uma cidade como Crateús, que sempre foi uma cidade polo. Né? Crateús, o melhor sanduíche que tinha, na época, 30 anos atrás, era um misto queijo com apresuntado, não era presunto, não. Era apresuntado. Então, eu morei durante 3 anos em Crateús, Novo Oriente, Independência, Monsenhor Tabosa, enfim, aquela região morei durante 3 anos, retornei para Fortaleza e continuei a trabalhar aqui em Fortaleza. E aí surgiu aí minha vida, entrei no futebol, aí depois de entrar no futebol, eu terminei entrando para a política, terminei entrando para o segmento da política e estou até hoje. Então, assim, mas tive uma infância boa, tive oportunidades na minha vida. Eu não posso dizer que sou diferente, dizer que é diferente. Meu pai e minha mãe, professores, mas me deram uma boa formação e com uma condição não excelente, mas uma condição mediana que fez com que me desse a oportunidade de estudar. Eu queria falar da questão da Assembleia, né? O senhor passou de um cargo legislativo para o executivo, né? Quais são as semelhanças, as diferenças, desafios, né, de um para outro? É completamente diferente em termos do legislativo, o nome já vem dizendo, ele legisla, ele cria normas, leis, parâmetros para a vida, para que você tenha uma boa convivência. Além, é claro, de fiscalizar os atos do poder executivo. O executivo não. O executivo você executa as leis que são aprovadas no legislativo. Mas tem algo assim muito incomum, tem uma interseção muito forte, que é a questão de você conseguir mediar através da escuta as prioridades da população. O legislativo ele tem essa coisa de você escutar bastante, de você ter essa característica de você construir políticas públicas através de leis que são aprovadas, mas essa construção ela se dá através da escuta coletiva. Né? E quando você leva isso para o executivo, isso é muito importante, porque muitas vezes aquilo que é prioridade para mim pode não ser para o Donato, pode não ser para o Yuri. Aquilo, por exemplo, eu vou levar uma praça lá para o Henrique Jorge, mas só que lá a prioridade não é a praça. Se eu não escutar, eu vou terminar errando. A prioridade lá é a melhoria de um posto de saúde, por exemplo. E quando você termina fazendo essa escuta, a tendência que tem é você reduzir os danos. E o legislativo ele me deu essa condição de a gente estar cada vez mais escutando as pessoas e construindo. Inclusive na Assembleia, né, o senhor focou muito nesse trabalho social, né, de aproximação da Assembleia da população, né? É isso. A gente criou algumas ações, como a Assembleia Itinerante, onde nós levamos muito a Assembleia para os municípios do estado do Ceará, fazendo com que a população tomasse conhecimento daquilo que estava sendo feito pelos seus representantes e cobrasse os seus representantes. E também uma maneira de fazer com que a população conhecesse o trâmite interno da Assembleia Legislativa. E eu sempre dizia o seguinte, que se nós, no caso, na época, os 46 deputados, conseguimos chegar ali na casa que é a casa legítima que representa a população, os quase 9 milhões de cearenses, qualquer um daqueles que estavam ali presentes poderia também um dia ser um representante legítimo da população. Isso é uma forma que você tem de fazer com que as pessoas, você motive, você incentive as pessoas a entrar na política. A política tem muitas pessoas boas. Aliás, acho até que tem mais pessoas boas do que pessoas que pensam de forma não republicana.
Porque você tem todo tipo de ser humano em qualquer segmento. Se você for no segmento da medicina, você tem os bons profissionais, mas também você vai ver que existem profissionais que fogem à regra. Assim como assim como na advocacia, assim como na engenharia, enfim, em todos os segmentos da vida. E na política não é diferente. Então, assim, nós temos que estar sempre renovando, e essa renovação é você poder conhecer. Você, quando você conhece, né, você conhece aquela área, você conhece aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo dito pelas pessoas de forma aprofundada, não de forma superficial, é provável que você se identifique. Falando em legislativo, qual é a sua relação hoje com os vereadores? Muito boa, muito boa. Eu tenho dos 43 vereadores, eu conheço todos os vereadores, aí tenho um máximo de respeito, independente se é oposição ou se é situação. Eu tenho uma ótima relação e não poderia ser diferente com a experiência que eu tive na Assembleia Legislativa. Então, eu não tenho o que reclamar relativo à questão tanto da nossa base, daqueles que fazem parte da nossa base na Câmara, como também daqueles que não estão na base. E nos ajudam bastante. Nós temos que ter uma sintonia, né, poder legislativo com poder executivo, porque isso pode inviabilizar uma gestão. Um poder legislativo que não está em sintonia, que não está em consonância com o poder executivo, pode sim inviabilizar. Ou a gente pode observar aí o que é que o presidente Lula está sofrendo lá em Brasília. Um Congresso que ele não tem a maioria, que muitas vezes ele tem, uma hora ou outra, tem que se curvar aos desejos de um centrão da vida, de uma extrema-direita da vida, enfim. E também por isso eu procuro aqui ter um máximo de respeito para com os vereadores. A gente percebeu muito essa sintonia, né, da derrubada da taxa do lixo, né? É justamente a oportunidade do debate, de trazer o tema para ser analisado mais uma vez. Quando você... Aquela coisa da imposição e não construção, né? Quando você não constrói, é muito provável que as coisas não sejam de acordo com aquilo que você pensa, que o resultado final seja positivo. Então, assim, essa questão da taxa do lixo, ela foi, a meu ver, ela foi gestada sem uma ampla discussão com a sociedade. E eu procuro, sempre que vou mandar qualquer tipo de mensagem para a Câmara Municipal, de a gente construir isso da melhor maneira. Claro que terá a oposição, isso é normal, isso é natural. Os discursos, um ou outro mais inflamado, isso faz parte do jogo político, até para dar uma justificativa para suas bases eleitorais. Mas, de uma maneira geral, você tem que ter uma boa relação, você tem que ter uma transparência, você tem que ter uma discussão aberta, sincera e direta com a Câmara de Vereadores, porque são eles que vão votar, então eles têm que ter o verdadeiro conhecimento daquilo que eles estão votando. Além E suas repercussões. Além de encontrar realmente grandes desafios junto à parte econômica, na área de saúde, urbanismo e tal, os gestores do passado não tinham o que hoje o tecido social mais se preocupa, que é a questão da segurança. A questão da segurança é um desafio não só federal, estadual, mas antigamente os prefeitos não tinham tanto... É como se fosse, não tem nada a ver. Não é isso. Não é da isso alçada. É competência, não é da alçada. Hoje, a gente tem notado que a própria Prefeitura de Fortaleza tem tomado pé também de firmar junto ao governo do Estado e ao federal um trabalho conjunto. É verdade? É verdade, Nonato, é verdade. Anteriormente se tinha como se não fosse, como você bem colocou, como se não fosse uma competência nossa. Na realidade, a segurança pública é competência, no meu ponto de vista, é uma competência suplementar da Prefeitura de Fortaleza. Claro que é uma competência do governo federal, através dos órgãos de segurança federal, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, enfim. E também da Polícia do Estado, através da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, Corpo de Bombeiros. E, no caso do município de Fortaleza, nós temos uma Secretaria de Segurança, além de ter a Secretaria de Segurança, nós temos uma Guarda Municipal, onde atua de forma conectada, integrada
com o governo do estado do Ceará. Nós chamamos esse ano mais de 250 profissionais de segurança, de guardas municipais, que passaram no último concurso. Nós chamamos agora esse ano. Nós entregamos um centro integrado de segurança de Fortaleza, chamado CISFO, que é o Centro Integrado de Segurança de Fortaleza. Nós temos lá um aparato, uma estrutura muito boa de segurança pública para fazer a guarda patrimonial, e não só a guarda patrimonial, mas também para ter essa conexão, essa integração com os outros órgãos de segurança do estado do Ceará. E estamos atuando nos territórios, nos bairros, né? Nós armamos praticamente toda a nossa guarda municipal. Nós adquirimos, foi uma parceria com o governo do estado do Ceará, mais de 400 armas. É sempre um debate que divide opiniões, né? Essa questão da guarda municipal de arma. É verdade. Mas já existe uma lei federal que diz que a guarda municipal, as guardas municipais podem utilizar a questão das armas. Mas isso realmente é um debate que tem uma ala que não concorda com o armamento, né? Porque justamente com a ponderação de que a guarda municipal é para estar fazendo o patrulhamento dos órgãos públicos, dos equipamentos públicos, né, das estruturas físicas. Mas, enfim, então essa integração que nós estamos fazendo, é um desafio enorme, é verdade que é um desafio enorme. Vem dando resultado? Olha, eu posso dizer que a gente tem avançado. É claro que os números ainda não são o que nós desejamos. É recente, os números não são aquilo que a gente deseja, mas a gente tem avançado, nós estamos estruturando com arma, com veículos, enfim, com pessoal, treinamento de pessoal, contratação de novos guardas, e a gente espera que cada vez mais a gente consiga avançar, mesmo numa área assim tão delicada e tão assim crítica, que é essa da segurança pública no Brasil. Mas é interessante mesmo justamente essa integração, né, com as forças estaduais também. A gente até falou isso no programa, lá no Jornal Jangadeiro, sobre essa questão, porque às vezes tem ocorrências que não necessariamente a polícia precisa se deslocar, né? Exatamente. Vai uma equipe da Guarda Municipal lá que dá para resolver, e isso já atende uma outra ocorrência que precisa também. É isso. Quando você tem essa integração, você evita um deslocamento de uma equipe da Polícia Militar para resolver uma briga, por exemplo, uma discussão, uma briga de vizinho, um som alto e tal. Então, quando existe essa integração, né? Num caso, existe esse entendimento de socialização entre a Guarda Municipal? Existe. Eles podem atuar dentro desse princípio? Existe. Inclusive, o nosso atual secretário de Segurança, que é o Coronel Márcio, ele foi o precursor da implantação do raio aqui no estado do Ceará, que é um comando, né, que é um setor da Polícia Militar, e ele tem uma forte integração, uma forte conexão com a Secretaria de Segurança do Estado. A Guarda Municipal é a própria polícia comunitária, sim, né? Sim. É aquela, digamos assim, que está mais próxima, né, da população. Ano que vem, ano eleitoral. Você acha que a temática segurança vai continuar impondo regras? Dominar o debate. Vai dominar a temática da... Isso é fato, né? Claro. Já vem há alguns anos, né? Já vem algumas eleições essa pauta, que é uma pauta que aflige a todos nós, né? Do mais rico ao mais pobre, do mais pobre ao mais rico, enfim, de todas as raças. A sociedade, de uma maneira geral, sofre com isso. Nós todos sofremos com isso. Porque, agora, a meu ver, Nonato, existe dois tipos eu divido a violência, a segurança em dois tipos, né? Você tem a preventiva e a repressiva. A preventiva, o governo do Estado, juntamente conosco, nós estamos atuando bastante, que é aquela mais social, de você implantar ações, projetos, políticas sociais. A educação, é você fortalecer a educação de tempo integral, de você conseguir deixar o jovem, o aluno, a aluna dentro de um equipamento público, os 2 turnos, para não ser esse aluno, esse jovem não ser cooptado, né? É você ter uma educação de qualidade, não só deixar dentro, mas ter uma educação de qualidade. É você ter uma condição de ter uma saúde de qualidade, é você ter o esporte, você ocupar os espaços públicos, porque o crime, a meu ver, ele termina se alastrando com a ausência do poder público.
Com a ausência do poder público, o crime termina se fixando nos territórios, nas comunidades. E aquela outra que é a repressiva. A repressiva é você combater violência com ações repressivas, é mais armamento, é mais policial na rua, é mais estrutura de veículos na rua, para que você possa coibir, para que você possa reprimir essas ações violentas, essas ações de facções criminosas, de organizações criminosas. Passa por educação, e você, filho de professores, certamente há de convir. Tem uma pesquisa que a gente falou que hoje há uma demanda pequena de alunos nas salas de aula, que escolas estaduais e municipais do país não detêm ainda um sistema de internet que possa capacitar até mesmo a parte administrativa das escolas. Como é que está a situação das escolas municipais? Bem, nós pegamos uma rede pública de ensino no município de Fortaleza com mais de 250 mil alunos, né? 270 mil alunos em torno disso aí, onde nós temos algo em torno de 630 escolas, tanto entre creches conveniadas e gestão direta nossa. E nós estamos fazendo uma reestruturação. Fortaleza, nós temos aí uma demanda reprimida, o nonato de aproximadamente 10 mil jovens, 10 mil crianças que estão em filas de creche, aguardando por uma vaga em creche em nosso município. Nós lançamos esse ano 2.500 novas vagas, e estamos lançando agora no final do ano mais 2.500. Estamos aí assinando ordem de serviço no final do ano com o governo do estado do Ceará e o governo federal de 22 creches, 22 SEIs, Centro de Educação Infantil. Esses 22 SEIs, um pelo outro, dá algo em torno de 200 jovens, 180, 200 jovens, que dá algo em torno aí de 4.000 vagas que nós teremos somente nos nossos SEIs. 4.000 vagas de SEIs, 2.500 de creches conveniadas que nós vamos lançar agora no final do ano, só aí dá 6.500 com mais 2.500 que nós lançamos agora, dá 9.000 vagas que nós vamos lançar aí nos próximos 24 meses. Isso tudo no sentido de que a gente possa dar uma condição melhor para a mãe, para o pai que deseja colocar o seu filho, que aguarda por tanto tempo, né, por uma vaga. Além disso, nós estamos também reestruturando o não material didático, mas aquilo que a gente oferta. Por exemplo, nós lançamos agora um novo cardápio de alimentação para os nossos alunos. Sucesso, pratinho, muito bom. Nós lançamos esse novo cardápio, que são de segunda a sexta-feira, a base, principalmente, a base de uma base nutricional, onde nós temos um nutricionista, um profissional de nutrição que acompanha toda a implementação desse cardápio, certo? Porque isso era um dos fatores, é um fator prejudicial, além de ser um fator prejudicial, era uma demanda antiga dos pais, mães, alunos, alunas. Ampliamos esse novo cardápio para além dos alunos, nós ampliamos para os diretores, para os coordenadores, enfim, para todos os profissionais, os trabalhadores que estão dentro das escolas, dentro desses equipamentos de ensino. Além disso, nós iremos agora climatizar, nós vamos dobrar a capacidade de climatização dessas escolas. Nossas escolas, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 15% das nossas escolas que eram climatizadas. Nós vamos agora, até o final do ano, nós vamos dobrar para 30%, ou seja, vamos passar aí de 70 escolas aproximadamente, um pouco mais de 70 escolas aproximadamente, para 140, 150 escolas que nós iremos estar climatizando somente até o final desse ano de 2025. E até o final da nossa gestão, nós queremos climatizar toda a nossa rede. Os mais de 620 equipamentos que nós temos, nós queremos climatizar todas as nossas escolas. Isso tem um resultado direto no aprendizado. Eu tive a oportunidade, no início desse ano, isso não foi compromisso meu de campanha, mas eu tive a oportunidade no início desse ano em visitar uma escola e percebi que essa escola não tinha ar-condicionado e pude perceber o quão é difícil você estar estudando numa escola que não tem um ar-condicionado, em especial num clima que nós temos, que a nossa cidade, todos nós sabemos,
principalmente em alguns meses do ano, que ainda, esses meses, BRO, né, BRO, no final BRO, ainda tem bons ventos, isso ameniza, né? Mas, normalmente, você tem uma cidade extremamente quente. Então, assim, nós achamos importantíssimo essa questão, além da integração, de nós estarmos integrando todo o nosso corpo, capacitando todo o nosso corpo de professores. Fizemos algo que eu achei fantástico, que foram 1.500 alunos exercendo atividades no reforço, com atividade de reforço no contraturno, indo para a UES, para a Universidade Estadual do Ceará, certo? E isso podendo ter a condição de conhecer um pouco mais já a universidade. Tivemos também atividades na área da inclusão, onde nós compramos abafadores para jovens com transtorno de espectro autista, kits e estamos montando salas sensoriais para os alunos com neurodivergência, enfim, tudo isso para a gente, que a gente possa fazer a inclusão de todos e todas que fazem parte da nossa rede. Você falou tanto em trabalho, tanto em apostas, em desafios, que eu vou fazer uma pergunta atinente muito mais à sua vida pessoal. Pois não. O que você gosta de fazer quando está de folga, quando não está na prefeitura, quando não está diante, qual é Consegue pelo menos dormir. Né? A noite toda. Quando eu estou de folga, eu gosto de estar em casa descansando com meus filhos e com meus netos. E minha esposa, é isso que eu gosto de fazer. Assiste filmes, lê livro, o que é que você gosta de ler? Eu gosto muito de assistir filmes, né? Gosto demais de assistir filmes também, de noticiários, eu acompanho, eu não consigo me desconectar, né? Eu fico todo tempo vendo noticiários também, enfim, gosto muito de estar em casa. Aqui e acolá eu assisto também um joguinho de futebol, para a gente não perder também o vício, né? E assisto um futebol, principalmente aos domingos. No domingo é dia de futebol. E eu tive na minha vida aí, durante boa parte da minha vida, todos os domingos assistindo jogo, assistia todo tipo de jogo. Então, dia de domingo eu gosto também de assistir um futebolzinho com uma pipoca e uma Coca-Cola, tomando uma Coca-Colazinha gelada. Consegue ir à praia, tranquilo? Você não gosta de praia, não? Eu tenho um apartamento aqui na praia, aqui próximo, mas eu... Vai descansar? Eu vou só para descansar, eu gosto de ir mais para descansar, para desopilar um pouco. O que é que lhe tira a sua tranquilidade? O que é que tira a minha tranquilidade? Sim. Eu estou vendo que você é uma pessoa que gosta de descanso, tranquilidade. Estou vendo que você é uma pessoa... Não cumprir as zen. metas, né? Zen. O que é que tira a minha tranquilidade? Quando eu percebo que uma pessoa está querendo me enganar. Olha só. Tá, isso aí me tira minha tranquilidade. Quando eu percebo... E a gente que já está com uma certa experiência, com uma certa maturidade, aí quando a gente percebe, quando eu percebo que a pessoa está querendo enganar, que a pessoa está querendo de alguma forma me dar um drible, isso aí de alguma forma eu tento manter o meu equilíbrio, mas isso não posso deixar de dizer que tira um pouco a minha tranquilidade. Uma pergunta que está na agenda aqui do próprio Yuri, era para ser a primeira, mas deixamos exatamente para ouvir e ver o prefeito falando da sua gestão. Quem é Evandro Sá Barreto Leitão? Por você mesmo. É uma pessoa que simples, vem de uma família simples, mas extremamente perseverante, disciplinado. Sou muito disciplinado, muito perseverante e que busca os meus sonhos de atingir a minha felicidade plena. E a minha felicidade plena é eu ver as pessoas bem, as pessoas que estão ao meu redor, e hoje, como prefeito de Fortaleza, eu poder dar uma condição de vida melhor para a população. Religioso? Fez alguma promessa no período eleitoral? Não. Sou religioso, vou à missa, sempre vou à missa, sou um católico praticante, mas, assim, tudo na vida eu acredito que seja consequência. Eu acredito que seja consequência, primeiro, de você fazer o bem, segundo, de você trabalhar com respeito, trabalhar exercendo tendo uma relação harmoniosa com as pessoas, mas, claro, com talento, que todos nós temos os nossos talentos,
que quando você não consegue da primeira, você vai conseguir ou da segunda ou da terceira vez. Eu já vi experiências de pessoas galgarem espaços na sua vida depois de 5, 6, 7 tentativas em qualquer segmento da vida. Então, nós temos que botar na nossa cabeça que o tempo não é nosso, né? O tempo é dele lá de cima e ele sabe qual é o tempo melhor para a gente. Estão me apontando ali que o tempo está já se exaurindo aqui só em termos uma de pergunta conversa. aqui para encerrar, então. Fortaleza, 300 anos, prefeito. O que o senhor pode adiantar para a gente, de spoiler? E antes dos 300 anos, Fortaleza, nós temos daqui a 3 meses, tem a festa final de ano que Fortaleza, ela passou nos últimos tempos faz parte agora do fazer parte do calendário, né? Sim. Como é que vai ser a passagem? Sobre o Réveillon de Fortaleza, sempre se fazia aqui Réveillon com 3, 4 dias de Réveillon. Nós não vamos fazer Réveillon com 3, 4 dias, nós vamos ter 2 dias de Réveillon, até pelas condições econômicas do município de Fortaleza, mas nós iremos fazer com atrações. Nós vamos ter 2 dias de Réveillon, mas com grandes atrações, com grandes cantores, tanto a nível nacional como a nível local. Nós teremos aqui atrações locais, nós teremos atrações nacionais nesses 2 dias, e também faremos descentralizado. Faremos tanto na Praia de Iracema, como também faremos nos bairros mais afastados aqui dessa região central. Isso e tudo, os 300 anos? Isso tudo para que a gente possa celebrar um ano novo que se avizinha, né? E com relação aos 300 anos, nós vamos, a partir de 1º de janeiro, nós vamos começar a fazer diversas entregas. Essas entregas que eu acabei de dizer para vocês. Serão postos de saúde, serão escolas, centro de educação infantil. Estamos aí finalizando uma operação de crédito para que a gente faça aí obras em toda a cidade, intervenções em toda a cidade. Serão lagoas, nós temos aí algumas lagoas de Fortaleza que nós já estamos iniciando a sua reurbanização. E estamos também, eu tenho uma lagoa aqui agora aqui do Gengibre, que nós já demos o início, e até o início do próximo ano nós iremos entregar toda a reurbanização desses espaços. Isso tudo na perspectiva de que a gente possa fazer de Fortaleza a cidade que a gente possa sair do papel e dizer mais inclusiva, mais sustentável. E a gente colocar essa narrativa, essa retórica, concretizar através de ações. Prefeito, muito obrigado. Muito obrigado. Se dispor a se despir exatamente das conveniências, que eu sei que o senhor tem muito trato, e abrir um espaço para a gente aqui para conversa. Vou deixar 1 minuto, é pouco, mas para seu agradecimento à população. Primeiro, agradecer a você já lhe disse isso em off, você tem uma energia enorme, tem um respeito enorme pela sua pessoa, é um muito ícone obrigado. Da radiofonia cearense. Isso só dá responsabilidade a gente. Mas você sabe que é. Então, assim, eu tenho um prazer enorme e um respeito enorme pela sua pessoa, e não só pela sua pessoa, mas como aqui na TV e Rádio Jangadeiro. Então, primeiro isso, para você também, Yuri, meus agradecimentos. E segundo, dizer que eu estou extremamente conectado, estou extremamente energizado para que durante esses 4 anos a gente possa trabalhar muito para o fortalezense, para a fortalezense. É esse o meu sentimento. Eu não tenho um outro senão trabalhar. E a gente conseguir, através desse trabalho, desse empenho, dessa dedicação, a gente conseguir mudar a vida das pessoas. Mudar a vida das pessoas tendo uma saúde melhor, tendo uma educação melhor e tendo uma infraestrutura melhor. Eu estou falando desses 3 eixos, mas não só nesses 3 eixos. Esses 3 eixos como exemplo das demais pautas da cidade. Então, muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês e da população fortalezense. Obrigado a vocês.